Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Diz assim, na versão King James, diz assim: apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se do leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Em outras versões diz no ensino da palavra. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Palavra de Deus, a carta aos Hebreus, é uma palavra que nos faz refletir sobre alguns pontos na vida, nossa vida, vida de crente, vamos dizer assim, vida de servos de Deus. O título da mensagem de hoje é falta de alimento ou falta de apetite? Muitas vezes nós ficamos fracos na nossa vida, nós ficamos fracos porque não temos nos alimentado bem. E reclamamos às vezes que não tem um alimento, esse alimento não me agrada, mas outras vezes o que falta é o apetite para comer o alimento. Eu não sei se você já passou por uma situação ingrata de estar à sua frente um alimento maravilhoso, aquela picanha, aqueles camarões, aquela e tal, e você não conseguir comer, porque você não tem apetite. E quais são as causas da falta de apetite? Aí são várias. São várias. Nós vamos, em alguns minutos, passar por os irmãos aqui, o que é que o Espírito Santo de Deus tem falado a nós. Nessa leitura que nós fizemos, depois faremos menção a outra aqui, dentro do mesmo contexto. Nessa leitura, o escritor, que nós não sabemos, uns dizem que Paulo escreveu aos Hebreus, mas não tem uma certeza de quem é o escritor. Mas o escritor da carta aos Hebreus, ele começa a falar sobre os resultados de uma dieta somente com leite. Então, ele está falando para quem conhece o leite, para quem bebia leite, bebe leite desde quando pequenininho, não leite quando adulto. E uma dieta só com leite, ele está explicando aqui, porque ele estava falando para crentes, ele não estava falando para um povo que não conhecia a palavra de Deus. Pelo que se entende aqui, e pelo que os comentaristas dizem, ele estava falando para um povo que já há muito tempo, e pelo que ele diz aqui, apesar de que a essa altura já devessem ser mestres, ele estava falando para um povo que há muito tempo já tinha conhecido a palavra, já tinha se convertido, já tinha ouvido a palavra, estava ouvindo, e ele se surpreende quando ele encontra ou quando ele sabe da situação e diz que ainda estáis precisando de alguém que vos instrua. E instrua sobre o quê? Sobre princípios elementares da palavra de Deus. E antes que você pense que a pregação é estritamente para que você não fuja das doutrinas de Deus, que a palavra de Deus, você não pode cometer essa falha, antes que você pense isso também tem, mas sobre o uso da palavra de Deus para a nossa vida. O uso do poder da palavra de Deus, melhor dizendo. O uso do poder da palavra de Deus na nossa vida.
E não são raras as vezes que nós nos deparamos com pessoas que já são crentes ou estão na igreja há muitos anos, mas a impressão é que eles só bebem leite. E o que é leite? Leite é algo para o início da vida do ser humano. Então, eu tenho ali uns bebezinhos, eles estão bebendo leite, ou do peito, ou então, mas vai chegar um tempo que ele pode até beber leite, mas como um outro alimento, não como o único alimento. Eu não creio que os pais da Bia estejam já dando para ela pão com azeite. Eu já vi lá que a Manu come pão com azeite. Torresmo, nem pensar, né? Feijoada, picanha, nem pensar. Nem pensar. Isso tudo vocês tragam para mim. Mas vai chegar um tempo que ela já vai começar a esperar. Vem uma papinha e vem um alimento mais sólido, daqui a pouco arroz e feijão misturado, aí vem uma carninha e vai introduzindo. E você não pode voltar, ou não deve voltar, a viver bebendo leite. Olha, eu estou com 18 anos e eu quero só beber leite, e beber leite. O que é que a medicina vai te dizer? É que você vai ter uma saúde enfraquecida. E o que é que o escritor, eu já ia falar apóstolo Paulo, porque alguns acreditam a ele a autoria da carta, mas se eu falar, os irmãos estão entendendo, não há certeza que foi Paulo que escreveu, tudo indica que foi, pelo jeito, pela palavreado e tudo indica que foi ele. Mas enfim, o escritor aos Hebreus está dizendo exatamente isso, que ninguém que se converte a Jesus se converte para tomar leite a vida toda. E isso depende muito, mas muito, de nós querermos uma comida mais sólida. Mas muitas vezes a comida nós não comemos porque não temos apetite para isso. Nós vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, o resultado de uma dieta somente com leite. Ela traz indisposição espiritual. Então, agora os irmãos falam que a dieta com leite, e no linguajar do Paulo, a analogia que Hebreus está falando, olha eu de novo, a analogia que Hebreus está dizendo aqui, ele joga uma dieta somente com leite, ou seja, aquilo que é bem levinho, bem para o início da sua vida cristã, traz uma indisposição espiritual. O versículo 11 diz: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. A expressão indolentes para aprender, no grego, essa palavra aqui quer dizer enfraquecimento da capacidade espiritual. Diz falta de energia espiritual. Vocês estão sem capacidade espiritual, porque vocês só querem ouvir as coisas fáceis. Falta de energia espiritual. Eu não tenho a proatividade, eu sou apagado espiritualmente. Por quê? Porque a capacidade espiritual que o escritor está dizendo aqui aos Hebreus, é a capacidade de nós pegarmos a palavra como espada e fazermos uso daquilo que precisamos e sabemos que ela é capaz. Não são raras as vezes, irmãos, que alguém vem e procura um de nós e diz assim: olha, eu quero que você vá lá orar por fulano. Mas por quê? Não, eu quero que você vá lá orar, vai lá, ora. Mas por que eu? Não, porque eu... Mas você está falando com uma pessoa que é crente há 40 anos, 50 anos. E muitas vezes a pessoa é líder na igreja dela, muitas vezes a pessoa é professor na escola, muitas vezes a pessoa tem um cargo e não sabe orar. Não, porque tem que ir lá orar, sabe por quê? É porque essa área não é comigo. Eu estou desconfiado que ao orar, essa pessoa vai ficar endemoniada e tem que expulsar o demônio. Mas então você expulsa. Não, mas olha só, isso não é muito a minha praia. O que eu quero que os irmãos entendam é que não tem praia. Não tem a praia dele, a praia daquele, não tem... aquele faz isso, aquele é o departamento de cura. Cadê o departamento de... Não tem o departamento. A palavra de Deus nos dá toda a autoridade a todos que quiserem e buscarem isso, mas você não vai conseguir isso com leite, porque o leite não vai te dar força. Outra coisa, ele dá uma indisposição de espírito, seu espírito fica indisposto.
para receber, para compreender e para aplicar os ensinamentos espirituais. Por que eu não aprendo? Por que eu não aplico na minha vida? Eu acabei de dar o exemplo aqui. Por que a pessoa tem 30, 40, 50 anos de crente e não consegue fazer o que a Bíblia diz? Se você apertar o botão vai acontecer, se você entrar ali vai acontecer. Por quê? Por causa de indisposição de espírito. A segunda coisa que uma dieta somente com leite traz é insuficiência no crescimento. Nós temos médicos aqui, eu queria que eles me aprovassem. Vocês podem olhar para mim de rabo de olho, olhem para eles lá, estão sentados ali. A Bia, os pais vão decidir dar para ela até os 25 anos de idade só leite, só bebe leite. E vai chegar um tempo que ela vai começar a pegar um monte de enfermidade ou qualquer coisa, e os médicos vão dizer assim: olha, ela precisa de alimento sólido. Ela pode crescer, mas vai crescer atrofiada, estou certo? Vai crescer raquítico. Cresceu, mas não cresceu o que tinha que crescer. Eu sempre digo que eu plantei com uma fé tremenda um pé de, não sei se é de amora, um negócio lá, nem sei o que é mais, está lá no fundo do quintal, mas tem uns anos, mas é tão longe para ir lá, dá um trabalho pegar a mangueira, ligar, descer a cerca, passar para lá de lá para molhar, porque ficou muito longe. Então, todo mundo que chega lá, pensa que ela pede qualquer coisa, mais ou menos isso. Primeiro, nem dá fruto. Por quê? Cresceu em uma altura que tinha que crescer, mas está atrofiada. A insuficiência do crescimento, que ele diz aqui no versículo 12, devias já serem mestres, apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez. Irmãos, aqui está claro, nós fomos criados para, no momento em que aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fôssemos instruídos e depois passássemos a instrutores, porque senão o Evangelho vai atrofiar, vai acabar. Imagine os apóstolos, só eles instruindo 12, quando os 12 morressem, e já morreram há muito tempo, a igreja seria dos 12 mais alguns que eles converteram, e depois aqueles apagariam porque acabou o combustível e eles morreriam. Todo aquele tempo devia ter sido aproveitado para aprendizado e progresso na vida cristã, mas isso parece que não aconteceu, ou com certeza não aconteceu, senão o escritor aos Hebreus não estaria falando. Quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo, irmãos? Porque nós não aproveitamos o alimento, mas por que isso? Pela sua falta de apetite. Não adianta ter um alimento maravilhoso se você está sem apetite. Nós vamos ver algumas causas da falta de apetite. Terceira coisa que o resultado de uma dieta somente com leite acarreta é inexperiência na palavra. Versículo 13, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. E não tem experiência. Uma criança não tem experiência. Não tem experiência no ensino da palavra. O que é um crente criança? É um crente que não cresceu. Se ele é criança, ele ficou criança e o tempo todo ele é criança. E ele age como criança. Eram bebês espirituais, ele está dizendo aqui, eles eram bebês espirituais. E eu queria só relacionar alguns pontos aqui do que é um crente bebê. Primeiro, ele tem incapacidade de se aprofundar na doutrina. Fica atento aí que eu vou dar uns versículos, eu esqueci de avisar. 1 Coríntios 3, 1 a 2. Incapacidade de se aprofundar na doutrina, consegue apenas entender as verdades mais simples, é o leite, isso ele consegue entender. Então, vê o que está em 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmãos, não vos pude falar, apóstolo Paulo agora, como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis. Volta o versículo 1, por favor.
não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. A maior dificuldade que nós crentes temos de conversar um com o outro é quando nós conversamos com alguém que não é espiritual. Que dificuldade? Porque eu falo no espírito, ele entende na carne. E se às vezes eu estou na carne, ele tinha que me receber no espírito, para compreender, puxa vida, esse irmão deve estar com algum problema, será o que é que aconteceu? Ele não é assim, por que ele está agindo assim hoje? Qual é a razão que o levou a agir dessa forma, ou falar dessa forma? Só no espírito você pode compreender isso. E muitas vezes nós somos carnais, somos crianças. Segunda coisa, está em Efésios 4,14, instabilidade na fé. O crente criança, o crente bebê, ele tem instabilidade na fé, ele é levado pelos ventos de doutrinas. Irmãos, se nós não temos condição de comer qualquer alimento, não coma. Eu às vezes esqueço que eu já não sou mais jovem, embora por dentro eu seja de espírito e sempre serei, mas o meu corpo, o meu organismo, o médico falou, olha rapaz, você tem que entender que você não tem 18 anos, você não pode comer tudo misturando. Teve uma noite que eu vou confessar aqui, a esposa já estava dormindo, e eu fui lá, me deu uma vontade de comer um negócio diferente. Quando eu abri, vi um torresmo lá, peguei 4 torresmos assim, da geladeira, gelado, comi. Não me satisfez, sentei lá, vi um pouquinho de televisão, daqui a pouco fui lá, peguei um chocolate, e comi um chocolate. Aí depois falei, cara, isso não me alimentou, e fui lá e peguei um biscoito salgado, aí não deu, aí eu fiz uma pipoca. Isso talvez, eu já vi gente fazendo isso, come até prego misturado com cimento, mas o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo que o meu organismo gritou, e eu não consegui dormir à noite, porque eu virava para lá e virava para cá, uma dor no estômago, levantei, tomei um remédio. Por quê? Por causa disso. O crente bebê é aquele crente, o que tem a ver com isso, com o crente bebê, pastor? Você já vai entender. Se eu fiz uma misturada dentro do meu organismo e eu não podia misturar, me causou transtornos. E quando nós somos crentes bebês, nós não devemos ficar vendo qualquer coisa. Quando é uma criança, não deve ficar vendo filme de fantasma, porque vai dormir e vai sonhar com fantasma. Tem adulto que também sonha, mas o normal é que a criança fica com medo e não pode ver por quê. Ele é bebê. O que é o crente bebê? Ele fica vendo as coisas novas que aparecem por aí e que o apóstolo Paulo, em outra ocasião, já havia prevenido, que virão ventos de doutrinas, pessoas que terão comichão no ouvido para ouvir coisas que lhe agradam, e isso desvia-os da fé. E ele começa a fazer um negócio para ele, diferente. Exemplo, onde está na Bíblia que Deus concorda, não estou dizendo que Deus ama as pessoas assim, que Deus concorda em uma igreja dirigida por um pastor e uma pastora homossexuais, onde a sua congregação é homossexual? Onde pode você encontrar isso na Bíblia? A Bíblia não é mentirosa, diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Eu não estou falando está falando contra a pessoa, mas também estão falando comigo, contra mim que eu sou hétero. Estão brigando comigo, eu vou entrar na ação de justiça de todo mundo que vier falar contra mim, porque eu sou hétero. Mas onde está na Bíblia? E aí alguém que é crente novo, ele pega pelo amor. Pastor, está faltando amor, nós temos... mas e o amor, aonde fica, hein, pastor? E vem com umas perguntas, porque são crentes novos, são crentes que não aprofundaram na palavra. Efésios 4,14 diz assim, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Malícia, irmãos. Será que a pessoa tem alguma facilidade, ou muita facilidade, de tirar daqui dessa igreja ou de outra igreja um monte de membros,
para levar para um lugar de macumba e tal, agora bota lá fora, igreja de Lúcifer, igreja de Satanás, se bem que estão levando alguns, mas não tirando de dentro da igreja evangélica, é muito raro, eu quase não sei de caso, não, mas quando ele cria um negócio e na malícia, ele induz a pessoa ao erro, diz isso pode, desde que o importante é você com Deus, meu amado, e você com Deus, você pode matar, pode roubar, pode fazer tudo, o importante é o seu coração, isso é uma indução ao erro. E como é que é? Ontem a pastora, que está lendo um livro muito bom, de um autor muito sério, ela comentando comigo um assunto sobre o Espírito Santo, e é uma matéria que eu conheço razoavelmente, não conheço demais, mas conheço razoavelmente, tenho estudado bastante sobre isso, e quando falou uma coisa, eu falei assim, olha, eu não concordo com isso, eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, eu não vou seguir isso aqui, não, eu só estou lendo para você ver que está no livro. Então, faz o seguinte, faz um círculo, pula esse item e pega os outros que... Tudo bem. Agora, pega um crente novo. Um crente que é bebê. Por isso que alguns bebês, alguns crentes novos, são guardados e protegidos. E a gente, ó, não vai para lá, tá, querido? Não vai para ali. Segura aqui. Vai chegar um dia que diz assim, você não só pode, como deve ir. Vá e prega o evangelho. Leve a palavra. Você agora está imune a esses ataques. Quantos compreenderam isso? O crente bebê, ele tem desinteresse pelas coisas espirituais. Ele encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. É um crente bebê. Põe a Camila aqui perto de mim e manda alguém falar para ela, pode ser a pessoa que ela ama demais. Põe para a pastora, que é a avó dela, ela gosta muito, bota ali perto, conversa com ela. Olha, minha filha, eu quero dizer a você que hoje à noite vai ter um culto, o poder de Deus vai vir sobre aqui, você precisa prestar atenção, ela vai ficar olhando assim, daqui a pouco ela vai desviar para lá, lá não sei quem, lá Gabriel, eu não sei o quê. Aí passa nesse momento alguém aqui e fala assim, agora sou eu que vou falar com a Camila. Olha aqui o palhacinho, olha aqui não sei o quê, olha aqui, eu não sei o quê. Por quê? Porque é criança. Quantos entenderam isso? Mas elas vão aprender. E como é que eu aprendo? Estando nos organismos, estando nas doutrinas da palavra de Deus dentro da igreja. Você não pode aprender da igreja estando fora da igreja. Crente bebê tem um temperamento sensível e egoísta. Já viu uma criança? É sensível e é egoísta. É dela, é meu, não brinca, é meu. É muito raro uma criança que fala, não, está aqui, pode brincar, leva para lá. Mas ele não está brincando com o brinquedo. A maioria. Não está brincando, está ali o brinquedo. Aí chegou outra criança, eu vejo isso de vez em quando no clube, pegou, não é meu, mas ele estava brincando com outra coisa. Isso já é um senso de egoísmo que o ser humano tem. A criança nasce assim, quem ensinou isso para ela? O pecado original. Quem ensinou uma criança de 1 ano e meio mentir? Quem ensinou uma criança de 1 ano e meio bater no outro, puxar o cabelo? O pecado original, irmão. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que todos precisam de Jesus, inclusive as crianças. E é por isso que nosso investimento em criança aqui é alto e vai ser maior. Espera em 2018. Nós vamos investir mais ainda. Teremos brincadeiras. Não tire as brincadeiras da criança, porque vai ser muito chato. Eu, criança, não quereria estar num lugar onde não tem brincadeira. Mas tem o tempo de brincar, o tempo de aprender. E aprender como? Aprender a verdadeira palavra. Não dando a picanha para eles, mas dando um leite que vai alimentá-los até o momento deles quererem comer a carne, o arroz e o feijão. Então, o crente bebê tem um temperamento sensível e egoísta. Ele ofende-se facilmente e quer tudo ao seu modo. Não pode falar que ele chora. Eu vou embora, não gosto de você. Isso é o crente bebê. Nós admitimos isso com um crente recém-chegado. Mas um crente, como a carta aos Hebreus está dizendo aqui, vocês já deviam ser mestres. Vocês são crianças. E por último, o crente de bebê, o crente bebê, ele tem falta de frutificação. Falta de frutificação. Que fruto que ele dá? Então, será que você pode perguntar se você é um crente bebê?
Faz a conta, quanto tempo você é crente em Jesus? Quais têm sido as suas atitudes para que o povo de fora conheça Jesus através da sua vida? Pastor, mas existem aqueles que não são crentes bebês, que são crentes adultos. É verdade, é verdade. Que já saíram do leite, é verdade. E já estão comendo a carne, o feijão, o ovo frito, o arroz, é verdade. Aí entra a falta de apetite. Conheci uma amiguinha da minha filha, e ela, não me lembro quem é, eu sei que ela era uma amiga da minha filha, porque ela ia lá em casa, mas enfim, não importa também, eu não iria dizer o nome aqui também, mas talvez a Vera se lembre. E ela, desde criança, ela já tinha lá uma idade que ela só bebia Coca-Cola, só refrigerante. Não, pastor, não, eu estou falando só Coca-Cola, não tem água. Eu não preciso dizer que ela já deve ter tido inúmeras situações estomacais, amém, doutores? Ou se não terão, se não teve ainda, vai ter. E muitas vezes nós estamos substituindo a palavra de Deus, a água que limpa, por isso. Mas, vamos lá, ele está comendo alguma coisa e depois ele volta por alguma indisposição, e para concluir nós vamos ver essas indisposições. Abra sua Bíblia em Atos 27. Atos, capítulo 27. Aqui nós vamos falar daquela viagem que Paulo fez, do naufrágio do navio. Onde ele embarca para Roma, e tinha muitas pessoas com ele, e Deus leva Paulo preso para lá para se apresentar. Deus permite isso, e o vento na viagem começa a soprar, e as pessoas começam a ficar com medo, e o mar estava revolto, e as pessoas começaram a ter indisposições. Capítulo 27, a partir do versículo 33. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Por que eles não estavam comendo? Estamos jejuando porque nós... Não, eles eram prisioneiros. Paulo era prisioneiro e outras pessoas, nem todos eram ali, mas estavam indo e estavam comendo. Por que eles não estavam comendo? Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Num momento, todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. O navio estava com um peso que eles disseram, esse peso é normal para o navio, mas nessa situação não é normal, nós vamos ter que tirar o peso daqui e jogar um pouco fora. E aquilo estava dando um certo enjoo, o mal-estar estava causando aquilo, as pessoas não comiam porque estavam com mal-estar. E o Paulo os advertiu, vocês vão morrer, vai ser pior, vocês vão ficar doentes, vocês já não comem há um tempo. Essa palavra, numa outra versão, ele diz assim, vocês, não sei quem tem essa versão aí, não haviam, do versículo 33, não haviam comido nada. Tem alguém que tem essa versão? Não haviam comido nada. Essa palavra nada, aí o grego, nada,
quer dizer comida assídua. Não haviam comido nada. Comida assídua significa isso, a tradução do grego. Essa palavra foi aplicada aí, foi aplicada para dizer comida assídua. Ou seja, aquela que você está acostumado e de repente parou. E por que parou? Parou por quê? Por que você parou? Por que você estava comido? Por que vocês não adiantaram? Por causa da indisposição, do mal-estar. Irmãos, o mal-estar espiritual é terrível para a nossa vida. Quando ouvimos algo e não gostamos, e não deixamos aquilo entrar na nossa vida e nos alimentar. Exemplo, eu já perdi aqui 1 ou 2 membros, e vieram falar comigo, fora os que foram embora e não vieram. Disse, pastor, eu estou vindo aqui porque é um negócio que o senhor falou no púlpito. Eu digo, mas o que eu falei? Que Jesus não morreu? Não. Aí eu falei, o que? Que ele não é filho de Deus? Não. Quando ele me disse o que foi, eu falei assim, mas isso é a verdade. Pois é, pastor, mas eu não concordo muito com isso, eu não gosto, mas é a verdade, está na palavra. Pois é, para não ficar em rebeldia com o Senhor, eu vou embora. Mas aquela era a verdade da palavra. Eu estava pregando a palavra, não foi algo que eu coloquei no meu coração. Foi algo da palavra de Deus. O que aconteceu? Eu disse assim, não! É igual o negócio que eu já falei aqui 200 vezes, né? Do bêbado que foi no médico, e o médico disse, rapaz, isso aí não pode, você não pode tomar cachaça. E pegou um ovo e colocou no copo e disse, a cachaça, com o ovo dentro da cachaça, estraçalhou. Ele falou, não como mais ovo. Então a pessoa sai dizendo assim, eu não quero ouvir isso, eu não quero consertar. Isso significa mal-estar espiritual, causou um mal-estar. Mas quando causou o mal-estar, Paulo olhou e disse assim, vocês precisam comer o pão. E pegou o pão, e o pão representa o pão da vida, Jesus. Você precisa disso, é Ele que tira esse mal-estar, Ele que tira essa mentira que estão colocando na sua cabeça, essa inverdade, essa coisa falsa que estão plantando para você, querido, você vai morrer espiritualmente, porque daqui você só vai piorar. Você não come hoje, não come amanhã, não come depois da manhã, já fazem 14 dias. O mal-estar espiritual faz com que os preconceitos prevaleçam. O espiritual nunca terá vez na nossa vida, por isso ele causa um mal-estar. Um mal-estar. Eu fui de uma igreja em São Paulo, e um irmão lá disse que tinha um grupo que estava se reunindo para falar com o pastor, porque o pastor estava pregando muito sobre pecado. Estava causando mal-estar. Não mexe com o meu pecado, deixa ele quieto aqui. Você vai cutucar, ele vai me dar um mal-estar e eu não vou gostar. Então tem coisas que eu prefiro não ouvir. E para não ouvir eu não venho aqui. Para ouvir eu não sento perto dos irmãos, eu sento perto de outros que falam outras coisas. Mas querido, daqui a pouco você vai perceber que todos estão lá em cima, espiritualmente falando, e você está lá embaixo, você ficou para trás. Você não vai ter fé nem para orar por uma dor de cabeça. Quanto mais se vier um mal sobre a sua vida, você vai ficar desesperado quando você tem a possibilidade de ter todo o poder e autoridade na sua mão, porque a palavra de Deus te garante isso. Mas quais são esses males, essas indisposições? É quando nós nos alimentamos com comida que não é a comida que nós deveríamos alimentar. Então ocupou lugar. O estômago tem um lugar, tem um espaço. Você vai na churrascaria, se você não souber comer, eles já fazem tudo para você não comer muito, porque ele está dizendo lá, é R$100 o rodízio, R$80 o rodízio. E tem uns que se deixar e se fizer certinho, como manda o figurino, vão dar prejuízo à churrascaria. Então ele começa, quer queijo, farofa, batata,
toma mais arroz, daqui a pouco você não tem, porque é questão de espaço, irmão. Você vai botar onde? Na manga da camisa, debaixo do braço, na perna? Não pode levar para casa. Aí você vai dizer, obrigado, estou satisfeito. Aí no fim, os miseráveis veem assim, picanha maturada, pontinha da picanha. Quer mais um camarão? Fala, miserável, por que você não mostrou isso? Então no início vem banana, batata, queijo. Eu vou para a churrascaria para comer banana, batata e queijo, irmão? Eu vou lá para comer churrasco. Mas tem uma tática. Então, se você encheu o espaço com aquilo que não era para encher, quando aquilo que você precisou de comer, você está indisposto. Indisposto. Numa das pregações que eu fiz aqui na igreja, um dos itens era sobre isso. Eu estou repetindo, irmãos, e dando uma força maior nisso. O que você tem não é falta de alimento, o que você tem é falta de apetite. Talvez você não está gostando da pregação de um ou de outro, e escolhendo a pregação de A ou de B, ou da lição que um dá, o outro não dá. Talvez não seja erro deles, seja seu, porque você está com falta de apetite. Mas por que eu estou com falta de apetite, pastor? Porque você está enchendo a sua barriga com outras coisas, com maledicências. E quando você enche a sua barriga espiritual com maledicência, com fofoca, com briga, e sai de casa, e no sinal fechou alguém te fechou, você virou e bateu. Quando você chega aqui, você não chega no espírito. Por isso que nós lançamos a campanha, você já tem que vir queimado de casa. Queimado é no fogo, você tem que se preparar, se concentrar lá. Nenhum jogador entra no estádio e se concentra para jogar, ele se concentra antes para chegar no clima do jogo, no dia do jogo. Se você é uma pessoa que está acostumada a ficar falando palavrão, ouvindo bobagem, piadinha e não sei o quê, e olha aqui na internet essa piada, esse aqui é muito engraçado, olha isso aqui, você está alimentando, irmão, ou não está? O teu espírito. Então joga isso como você está vindo para um banquete, vem dali e passou ali, churrasquinho, não. Vamos comer um churrasquinho desse. Mas, não, tá bom, mais umzinho, 2 churrasquinhos. Aí passou ali o quibe, que isso, que quibe é esse? Dá um quibezinho, só umzinho. Aí alguém te diz, você está indo para um banquete. Não, mas só um quibezinho, churrasquinho, você não fez conta. Daqui a pouco você chegou no banquete, meu irmão, quando abre a coisa, você diz, que é isso? Meu Deus, não aguento comer mais nada. Porque você não tem mais apetite. Você não tem apetite, você não vai comer. Aí qualquer coisa daquilo ali, você olhou camarão, picanha maturada e não sei o que, para você é tudo bagulho. Porque é como se fosse, tem uns que passam mal. Irmão, teve um dia que eu estava tão disposto, que eu passei perto ali no shopping, estavam começando a fazer a comida, e me deu uma indisposição assim, né? Cheiro de comida, olha o que eu falei. Cheiro de comida. Em outros lugares, em outras vezes eu tinha assim, que cheirinho de comida. Um dia desse eu estava aqui, a nossa vizinha aqui do lado, eu não sei porque ela ainda não me chamou para almoçar lá, mas ela tem um tempero, irmão. Ela faz um tempero que, aquele tempero você não cheira, você escuta de longe. Ela atravessa a parede. E eu estava falando com o Marcelo, que é isso, Marcelo? Onde é isso? Eu disse, Aí pelo cheiro a gente alguém identificou isso. Aí ela está fazendo um bife. Ela falou, minha boca ficou assim, eu quero comer um bife acebolado. E saí, fui procurar o bife acebolado para comer. Não na casa dela, mas fui comer um bife acebolado. O que eu tinha? Apetite. Quando nós temos apetite espiritual, irmãos, não interessa quem está pregando, não interessa quem está falando. Eu fecho o olho assim, e desce, mas descendo, desce bonito. Mas quando eu não tenho apetite, a primeira coisa que eu faço é olhar, ficar meio de banda assim, cruzar os braços e começar a avaliar a palavra, porque falta apetite. Palavra fraca, não, é você que estava sem apetite. E por que eu estava sem apetite? Porque você está se alimentando com outras coisas, com fofoca, com mentira, ouvindo demais, conversando coisas que não edificam. E aí, o seu
estômago espiritual, está cheio. Vai comer o quê? Nada. Você não tem vontade. Que Deus possa estar falando ao seu coração nessa manhã, dizendo: puxa, Pai, tem alguma coisa aqui, eu tenho que fazer um jejum, limpar e entrar com coisa boa. Ontem eu vi um médico falando estava falando de jejum ontem num repórter, não sei qual deles, eu vi 3 jornais ontem, um deles, e dizendo sobre jejum. Saiu até uma matéria recente também sobre o jejum, que quem tem a prática de fazer o jejum melhora a memória, melhora um monte de coisa. Então o médico disse assim: agora só tem que ter... já sei, eles estavam falando para jejum, fazer ginástica de jejum. Aí o médico: não pode, você consumiu tudo durante a noite dormindo, agora você chega de manhã, vai num jejum, você pode ter uma hipoglicemia, isso, e você pode passar mal. Aí vem um outro, deu um palpite: não, bota uma fruta. Aí a outra pessoa disse assim: olha só, quando você faz um jejum de 24 horas, tudo que é ruim saiu, está limpo. Agora você, para entrar, entra com coisa boa. E eu gostei daquilo. Ele nem sabia que eu ia pregar sobre isso. E eu guardei isso, é verdade. E muitas vezes, amados, não está funcionando em nós, e nós paramos de fazer jejum, porque nós fazemos jejum e quando voltamos ao que éramos antes, ao que ouvíamos antes. Nós temos que entrar com coisa boa, alimento bom, alimento sólido. E alimento sólido é a palavra de Deus. Eu não conheço nada mais sólido. Talvez você, um ou outro, não sei, tomara que não, mas talvez nessa manhã não tenha gostado da mensagem. É porque você está sem apetite. Porque se você está com apetite, você vai dizer assim: que isso, hein? Comi demais, agora eu vou aguentar até de noite, porque de noite tem mais. Não vou comer nada errado no meio da rua para não perder o apetite de noite. Mas se você não gostou, peça ao Espírito Santo para falar contigo. Senhor, confirma se essa palavra veio do alto, ou se veio da boca do pastor só. Pensa ele, amado, não faça nada, não tome nenhuma atitude sem antes perguntar. Você é do corpo, você pertence ao reino, você tem direito a falar com o Rei dos Reis. Pergunta a ele: Senhor, confirma no meu coração. O que nós queremos é uma igreja sarada, toda sarada, onde eu fecho o olho assim, aponto assim com o olho fechado. Você é que vai lá fazer aquela libertação. Quando aponta, apontei na Luísa. E é você, Luísa. E ela diz assim: e vou mesmo, em nome de Jesus. E se prepara mais um pouco, mas ela não vai. Não, pastor, eu tenho que estudar a Bíblia agora. Mas você está aqui há quanto tempo estudando a Bíblia? Se agora vai fazer isso? E Deus possa estar falando ao seu coração, meu amado. Você tenha poder e autoridade na palavra. Você tenha apetite, dizendo: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero conhecer a Tua palavra. Eu quero praticar a Tua palavra. Senhor, eu quero ensinar a outros. Eu já estou há 10 anos, 15 anos como crente e não estou ensinando ninguém. Me ajuda a ensinar, Pai. Me ajuda, eu quero ser um discipulador. Eu não quero sempre estar discipulado, mas eu quero ser discipulador também. Que Deus possa ter falado ao teu coração nesta manhã, meu amado, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque, apesar da nossa imperfeição, o Senhor fala conosco. Apesar de não merecermos, pela sua graça, o Senhor se preocupa conosco. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, ao contrário de nos abater, nos levar para fora, traga-nos disposição. Como aqueles homens que estavam diante de Paulo, e Paulo disse assim: vocês vão morrer, 14 dias vocês já não comem a comida que precisa comer, e pegou o pão, abençoou, comeu e deu a eles comeram, e todos ficaram fortalecidos. Isso é um protótipo da Santa Ceia, Pai. Pai, em nome de Jesus, quando nós estamos em comunhão e todos comemos do corpo de Cristo, comer o pão significa comer do corpo de Cristo, nós estamos comendo daquilo que os irmãos estão falando, mas falando através da Tua palavra. Isso significa comer.
Que nós possamos nesta manhã, Senhor, ter esse sentimento. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda continua mentindo, que não minta mais. Se há alguém aqui que está defraudando pessoas, que não defraude mais. Se há alguém aqui que está magoando pessoas, que não magoe mais, mas que se alimente da palavra genuína de Deus. E se há alguém aqui que está sem apetite, com alguma indisposição, cure, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que você possa realmente, meu amado, esquecer quem trouxe a mensagem, mas dizer assim: puxa, está na Bíblia,